Liturgia do Ordinário. Práticas sagradas na vida cotidiana. Capítulo 7. Conferindo o e-mail. Bênção e envio. Eu abro a minha caixa de entrada com um turbilhão de tarefas que precisam ser feitas, pessoas que eu preciso responder, e coisas que exigem tempo, um pedido de voluntários do professor da minha filha, formulários para preencher do meu supervisor, uma multidão de pessoas com quem preciso marcar reuniões, um convite eletrônico, um recado da minha mãe, um velho amigo que vai viajar por aqui, e quer dormir no meu sofá, um lembrete de consulta com o nosso médico e algumas newsletters, principalmente de caridades pedindo doações ou algumas listas em que eu me inscrevi por causa do trabalho. Meu cérebro não consegue absorver essa quantidade volumosa de e-mails, o número de pessoas querendo uma resposta, o classificar, decidir, escrever e deletar que estão diante de mim. Meus olhos fogem dali. Quero escapar, ir para outra página da internet ou me afastar do computador, admitindo uma derrota bem-vinda, fui superada, novamente, pelo meu nêmesis. Conheço pessoas que esvaziam suas caixas de entrada todos os dias. Essas pessoas têm superpoderes e sobrevivem comendo animação e produtividade. Elas me deram livros sobre como ser mais eficiente e organizada com e-mail, e eu li trechos deles. Mas ainda tenho ofertas do Groupon, não lidas de 4 anos atrás. Há dias em que tento recuperar o atraso. Mas quando pareço avançar um pouco nessa rodinha de hamster, eu vejo que nunca consigo dominar essa tarefa. Principalmente porque não gosto dela, e por isso a evito. Estou bem certa de que um dia haverá 3 números gravados no meu epitáfio tanto como legado quanto como advertência, minha data de nascimento, de morte, e o número de e-mails não lidos ainda esperando uma resposta na minha caixa de entrada. No fim do nosso culto semanal, somos abençoados e enviados ao mundo. Fomos alimentados com palavra e sacramento e agora nos soltam na selva. No livro de oração comum, há uma oração que às vezes é chamada de oração depois da comunhão ou oração pela missão, que recitamos juntos a cada domingo. E agora, Pai, envia-nos para fazermos a obra que nos deste para fazermos, para amar e servir como testemunhas fiéis de Cristo, nosso Senhor. Na conclusão do nosso tempo juntos, recebemos a bênção e nos é dito para irmos. Avancemos em nome de Cristo, ou ide em paz para amar e servir ao Senhor. Somos abençoados e enviados. Não há uma competição entre o que fazemos enquanto congregação no culto congregacional, liturgia significa o serviço do povo, e nas nossas vocações no mundo. Para os crentes, os dois são partes intrínsecas um do outro. Recentemente líderes e igrejas evangélicas se concentram cada vez mais em integrar fé e trabalho. Esse esforço é tanto necessário quanto imensamente útil. Mas muitos de nós ainda lutam com a tentação de dividir o nosso trabalho secular das nossas vidas espirituais, e nos perguntamos se podemos participar plenamente na missão de Jesus com os nossos treinamentos, dons e vocações particulares. Isso é verdade não só para profissões formais, mas para donas de casa, estudantes e trabalhadores manuais. A gente se pergunta: o que o culto tem a ver com o meu trabalho? Não é que atividades supostamente espirituais como evangelismo, oração ou culto congregacional, sejam os nossos deveres reais ou importantes, enquanto o trabalho diário é inferior. Nem contudo, que o vai e vem do nosso mundo de segunda a sexta seja o nosso trabalho real e que as nossas vidas espirituais e culto dominical sejam só um extra, uma inserção às vezes estranha de devoção e ensino moral nas nossas vidas que de outro modo, seriam cínicas e pragmáticas. O trabalho que fazemos juntos a cada semana no culto congregacional transforma e nos envia para o trabalho que fazemos nos nossos lares e escritórios. Da mesma forma, o nosso trabalho profissional e vocacional é parte da missão e do significado do nosso culto congregacional. Somos pessoas que são abençoadas e enviadas, e essa identidade transforma como incorporamos o trabalho e o culto no mundo, na nossa semana, até nos nossos menores dias. Frequentemente, achamos que a reforma protestante foi um conflito doutrinário, justificação, graça versus obras, eclesiologia, indulgências, e foi.
Mas o que capturou a imaginação das pessoas comuns na Europa durante a Reforma não foram os pontos mais sutis da doutrina, mas a noção mais terrena de vocação. A ideia de que todo trabalho honesto é um trabalho santo foi revolucionária. A Reforma foi de encontro a uma hierarquia vocacional que tinha colocado monges, freiras e padres no topo e todos os outros embaixo deles. Os reformadores ensinaram que um fazendeiro pode adorar a Deus sendo um bom fazendeiro, e que uma mãe trocando fraldas do seu bebê poderia estar tão próxima de Jesus quanto o Papa. Isso foi um escândalo. Até hoje, frequentemente de forma inconsciente, temos a tendência de considerar alguns empregos mais santos ou espirituais do que outros. Quer coloquemos missionários, ativistas sociais, artistas, ricos, poderosos, famosos ou graduados, no topo, temos a tendência de avaliar certos tipos de trabalho como melhores do que outros. No seu livro Fé e Trabalho, Tim Keller esboça o que várias comunidades cristãs enfatizam e ensinam sobre como servir a Deus no trabalho. Podem nos dizer que a melhor forma de servir a Deus no nosso trabalho é ser uma pessoa honesta e evangelizar os nossos colegas. Ou promover a justiça social. Ou simplesmente fazer um bom trabalho de qualidade. Ou criar beleza. Ou trabalhar com uma motivação cristã de glorificar a Deus impactando a cultura. Ou ter um coração grato, alegre, transformado pelo Evangelho. Ou fazer o que te parece mais gratificante. Ou ganhar o máximo de dinheiro possível e ser generoso. Todas essas formas podem ser importantes para servir a Deus no nosso trabalho, mas já que não é possível viver cada uma dessas mensagens simultaneamente, os cristãos tendem a ou serem confusos sobre exatamente como o seu trabalho importa para Deus, ou escolher uma ou duas dessas ênfases e recriminar todos os outros, que não estão vivendo à altura de sua opinião sobre o que é trabalho significativo. Eu cresci com a impressão de que o ministério era o trabalho mais importante e mais espiritual. Mas, no meu contexto atual, a maioria das pessoas que eu conheço, e de estudantes com quem trabalhei, não acham que eles precisam sair dos seus trabalhos, ou da sua pós-graduação para estarem em ministério em tempo integral. Muitos, porém, se sentem culpados se seu trabalho não impacta os pobres de uma forma clara e direta. Nas últimas décadas, os evangélicos ficaram mais preocupados com questões de justiça social, que é uma correção bem-vinda e necessária para a separação não bíblica entre evangelho e preocupações sociais. Mas agora podemos sem querer elevar trabalhos que mudam o mundo e denegrirmos o resto. Recentemente, um amigo meu que estava se preparando para ser professor, foi para uma conferência evangélica e saiu com a impressão de que os únicos empregos que importam eram empregos radicais que trabalham diretamente com os pobres e marginalizados. Ele me disse que parecia que o resto de nós tínhamos empregos apenas para financiar aquele trabalho tão importante. Ele se perguntou em voz alta, como alguém podia evitar sair daquela conferência com um senso de vocação, se não fosse de certas carreiras santificadas. Mas Deus se importa com o trabalho do meu amigo e sua pesquisa, não só como meios para outro fim. A fé cristã ensina que todo trabalho que não é imoral ou antiético é parte da missão do reino de Deus. O reino de Deus vem tanto por meio da nossa adoração congregacional semanal quanto pela nossa adoração dispersa no trabalho a cada dia. Assim, todo trabalho, até com tarefas simples e pequenas, importa eternamente. O autor Steve Garbar desafia qualquer tentativa de compartimentalizar adoração e trabalho, com o credo do The Washington Institute for Faith, Vocation and Culture, a vocação é essencial, e não incidental, para Missio Dei. A Missio Dei, a missão de Deus, que também pode ser traduzida como o envio de Deus, a ideia de que cada parte da criação será redimida e corretamente ordenada em torno do culto à Trindade, se manifesta de uma forma integral no nosso trabalho. A cada semana que nos reunimos para o culto, ensinamos de novo a realidade de que somos abençoados e enviados. Às vezes, essa grande visão da Missio Dei pode adentrar, obviamente, na nossa missão, valores, objetivos de vidas e visão, mas ela facilmente pode ser perdida na labuta diária. Para mim, ser abençoada e enviada na missão de Deus parece distante e inescrutável na tarefa chata do e-mail. Contudo,
Cada mensagem na minha caixa de entrada, de alguma forma, toca a minha vocação, ou melhor, vocações. Cada e-mail tem a ver com a minha vida profissional, familiar e cívica. Eu tenho um amigo que é um líder de alto escalão numa organização nacional. Ele está fazendo um belo trabalho e causando impacto em sua carreira. Mas quando você lhe pergunta o que ele faz da vida, ele responde: se você perguntar para as crianças, elas vão dizer que eu confiro e-mails e vou para reuniões. Essa visão do reino, nossa identidade como abençoados e enviados, precisa adentrar as pequenas rotinas do nosso trabalho e vocação diárias. À medida que vamos a reuniões, conferimos o nosso e-mail, fazemos o jantar das crianças ou cortamos a grama. É fácil eu assumir que as partes da minha vocação que importam para Deus são as partes de que eu gosto. O resto é o ruído da música, tédio, reclamação e males necessários. Lutero disse: o próprio Deus irá tirar o leite das vacas por meio daquele cuja vocação é isso. Mas será que o próprio Deus pode conferir e-mail por meio de mim? Será que ele estaria organizando o orçamento da família e dobrando as roupas por meio de mim? Será que ele estaria preenchendo formulários burocráticos do trabalho por meio de mim? Será que ele liga para tudo isso? Os puritanos, que falaram mais sobre trabalho e vocação do que quase qualquer outra comunidade antes ou desde então, articularam uma ideia útil, que Eugene Peterson chamou posteriormente de santidade vocacional. A ideia é que somos santificados, nos tornamos santos, não no abstrato, mas por meio de uma vocação concreta. A santidade cristã não é uma bondade flutuante removida do mundo, alguns metros acima do chão. É algo específico e, em certo sentido, costurado sob medida especialmente para nós. Crescemos em santidade ao sermos afiados na nossa vocação específica. Não podemos ser santos em abstrato. Pelo contrário, nos tornamos um ferreiro santo, uma mãe santa, um médico santo ou um analista de sistema santo. Buscamos a Deus em e por meio da nossa vocação e do lugar particular na vida. Cada tipo de trabalho, portanto, tem o seu lado artesanal que precisa ser desenvolvido com o passar do tempo, tanto para a nossa santificação quanto para o bem da comunidade. À medida que buscamos fazer o nosso trabalho bem, e melhorar a nossa habilidade, somos desenvolvidos e ficamos mais afiados no nosso trabalho. Nossa tarefa não é injetar Deus de alguma forma no nosso trabalho, mas se juntar a Deus no trabalho que Ele já está fazendo, e por meio de nossas vidas vocacionais. Portanto, a própria santidade se parece com uma habilidade artesanal, não no sentido abstrato ao qual devemos subir, mas como uma sabedoria e amor terrenos que são uma parte essencial de como passamos o nosso dia. Aprendemos a habilidade artesanal da santidade dia a dia ao viver uma vida em particular. A Missio Dei é vivida, não primariamente nas minhas reflexões teológicas sobre a importância da maternidade, embora isso seja importante, mas à medida que aprimoro a habilidade artesanal da maternidade nos pequenos momentos quando estou cansada, desgastada e me ajoelho no chão da cozinha para ouvir o que uma criança chorando está dizendo. Minha identidade como quem foi abençoada e enviada precisa ser abraçada e encarnada, mesmo naqueles momentos de e-mail que eu busco formar hábitos melhores de responsabilidade e disciplina. São nessas pequenas tarefas em que vivemos a bênção de Deus e para que fomos enviados, somos abençoados e enviados para as maneiras reais em que usamos as nossas horas. Garber diz: nos ritmos diários de todo mundo em todo lugar, nós vivemos as nossas vidas nas feiras deste mundo, em casas e bairros, em escolas e em fazendas, em hospitais e em empresas, e as nossas vocações estão ligadas com o trabalho ordinário que pessoas ordinárias fazem. Não somos tiros espetaculares no arco da história, pelo contrário, pela simples graça, somos insinuações de esperança. Somos alimentados no culto, abençoados e enviados para sermos insinuações de esperança, uma frase que Garber pega emprestado de Walker Percy. Somos parte da grande visão e missão de Deus, a redenção de todas as coisas, por meio da habilidade bem terrena de viver e desenvolver a nossa vocação, hora a hora, tarefa a tarefa. Eu quero fazer o grande trabalho do reino, mas tenho de aprender a vivê-lo nas pequenas tarefas diante de mim, a Missio Dei na labuta diária.
São nessas pequenas tarefas em que vivemos a bênção de Deus e para que fomos enviados, somos abençoados e enviados para as maneiras reais em que usamos as nossas horas. A ideia de santidade vocacional é mais fácil de se admitir num contexto imaginário de uma vila puritana, com fazendeiros, queijeiros, pregadores e ferreiros, do que no contexto do meu dia real cheio de companhias de tecnologia, parques empresariais e drive-thrus. Para começar, há um claro artesanato na ferraria e no cultivo de queijo, que à primeira vista, está claramente ausente na maior parte de trabalho no mundo contemporâneo. Embora eu reconheça o lado mais escuro das comunidades puritanas, para mim, uma vila puritana tem um apelo românico. Ela tem uma rusticidade atraente com seus açougueiros, padeiros e artífices. É bem mais difícil para mim ver a santidade, dignidade e artesanato presentes no planejamento financeiro ou em administrar um escritório ou no varejo ou dirigindo um ônibus ou virando hambúrgueres na chapa. Um carpinteiro puritano poderia fazer uma cadeira, dar um passo para trás, contemplar um trabalho bem feito e vender isso para o seu vizinho que ele conhecia há décadas, sabendo que o seu vizinho seria abençoado por muitas horas na sua ótima cadeira. Há uma abstração e intangibilidade bem maior agora nas nossas profissões do que quando os puritanos pregavam sermões sobre santidade vocacional. Há forças globais e sistêmicas que podem fazer o trabalho no mundo moderno parecer desumano e vicioso. Vicioso significa tendente ao vício. A música Travou Segunda, da Arcade Fire, é um protesto contra essas forças na modernidade, em que shoppings mortos se levantam como montanhas em cima de montanhas. A música continua, eles me ouviram cantando, e me falaram para parar, pare com essas pretensões e só bata o ponto, esses dias são a minha vida, e eu sinto que ela não tem propósito. Pode haver um profundo senso de falta de propósito no trabalho moderno, no nosso dia a dia batendo ponto. Vivemos num mundo onde eu posso me sentar numa mesa e mandar e-mails para pessoas que nunca vi na vida, para discutir um trabalho que vou fazer de cara para uma tela. E por mais que tenhamos de lutar contra a injustiça e condições desumanas que tornam o trabalho moderno intolerável, não podemos criar inconscientemente uma nova hierarquia de santidade, que eleva o trabalho antigo acima dos nossos empregos modernos. Parte da nossa tarefa especial como crentes enviados pela Igreja para a Missio Dei é incorporar a santidade, não só na ferraria e fazendo queijo, mas em e por meio do trabalho, que é inevitavelmente moldado pela modernidade e tecnologia. Preciso conferir o meu e-mail. Neste momento, é esse o trabalho que meu Deus me deu para fazer. A maioria de nós não é chamada para simplesmente abandonar o mundo moderno, em prol de um ideal de retorno à natureza. Pelo contrário, mesmo agora, precisamos aprimorar as nossas habilidades e hábitos, para podermos fazer o nosso trabalho bem, e para amarmos o nosso próximo por meio do nosso trabalho, quer esse próximo seja alguém que conheçamos há décadas ou alguém sentado numa tela de computador bem longe. Eu já fui abençoada e ajudada por pessoas que fazem bem os seus trabalhos modernos, pessoas que serviram a mim, ao seu próximo, por meio do que Keller chama de Ministério da Competência. Mas aqui que mora o problema, eu odeio o e-mail. O e-mail faz-me sentir como se eu fosse um fracasso por não conseguir arrumar a minha própria vida. Contudo, enviar e-mails é uma tarefa santa. Parte da minha santificação e parte da redenção do mundo consistem em eu aprender a fazer o meu trabalho bem ou, pelo menos, melhor do que faço atualmente. Eu já tive vários empregos diferentes, todos os quais formaram em mim a habilidade artesanal da santidade. Mãe, pastora, missionária de campos, escritora. Eu já trabalhei numa livraria, num café, num mercado orgânico, num escritório de uma pré-escola, e num centro de reabilitação para dependentes químicos. Já fiz parte de uma equipe de produção de um filme, ensinei inglês em outros países, ajudei em classes de balé para crianças e fui babá. Meu pior trabalho foi num complexo médico gigante como secretária de agendas. Foi um ano cheio de luzes fluorescentes, headsets, dor nas costas de tanto ficar sentada, pacientes irados reclamando do seu plano de saúde e longas tardes de contar os minutos até que chegasse 5 horas da tarde. Meus dias eram gastos com ficar de cara para uma tela recebendo ligação em cima de ligação por 8 horas,
um trabalho completamente repetitivo e monótono. E o que o tornou mais difícil foi que os meus colegas eram frequentemente estressados e desagradáveis. Mas tinha a Day. Day trabalhava com aquilo já fazia tempo e era excelente. Ela brilhava com orgulho das fotos de família que decoravam a sua mesa. Ela sabia como diferenciar quais pacientes precisavam urgentemente de cuidado e atenção, e aqueles que simplesmente estavam sendo impacientes. Ela continuava calma, e ajudava a acalmar pacientes afobados ou irritados. Ela era boa com detalhes, e tínhamos de resolver muitos detalhes, e parecia ser amiga de todo mundo no escritório. Até mesmo num ambiente mecânico e robótico, num escritório desalmado e estressante, Day demonstrava excelência. Ela ficou afiada naquilo. O seu emprego, como o meu, poderia parecer ser o mais subalterno naquele estabelecimento médico, mas ela era boa naquilo, e ao fazê-lo, melhorava a qualidade do meu trabalho e mantinha aquele lugar funcionando. Ela era uma agente da redenção. O nosso artesão puritano podia fazer uma ótima cadeira e então podia deixar ela de lado e ir fazer outras tarefas, descansar ou encontrar seus amigos. Ele não enfrentava uma cultura de workaholics alimentada por um mundo de conexão e produtividade ativo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não tinha um smartphone. Na nossa sociedade moderna, quando somos abençoados e enviados para fazer o trabalho que Deus nos deu para fazer, nós somos enviados para uma cultura na qual trabalhar pode ocupar tudo e não ter limites. Nossa vida frenética de trabalho está desconectada dos ritmos das estações ou do dia e da noite. Podemos trabalhar constantemente. Eu posso conferir o meu e-mail em qualquer uma das 24 horas do dia, faça chuva, faça sol. Podemos ter a impressão de que sempre estamos trabalhando, já que o trabalho nos segue onde quer que vamos. Com essas mudanças, vem uma tentação maior para tornar o trabalho e a produtividade um ídolo a que sacrificaremos descanso, saúde e relacionamentos. Como fica a santidade vocacional quando a tecnologia pode fomentar hábitos que alimentam um apetite doentio e ímpio por produtividade sem fim? Como Marta, podemos ficar ocupadas demais na cozinha, ansiosa e afadigada com muitas coisas, Lucas capítulo 10 versículo 41. É fácil ficar ansiosa, exausta e perder a boa parte, especialmente quando o trabalho sempre está à mão, literalmente, com nossos aparelhos portáteis. No extremo oposto do workaholismo, posso idealizar e exaltar o escapismo como um ideal contemplativo. Mesmo que eu confesse com os reformadores que o trabalho de um fazendeiro no campo é tão importante e santo quanto o trabalho do monge na sua cela, quando se trata do meu trabalho mundano, eu frequentemente quero escapar para a cela monástica. Quer venha do meu grupo de jovens me impregnando com a importância de fazer uma devocional diariamente, ou meu profundo respeito pelo monasticismo e pela espiritualidade contemplativa, eu ainda imagino o meu encontro com Deus acontecendo num lugar silencioso, preferencialmente ao ar livre perto do oceano, ou num lago tranquilo, ou numa catedral com vitrais, com a minha Bíblia, meu diário e horas de tranquilidade. É assim que eu preferiria que Deus me encontrasse, e não por meio de um ministério da competência ao conferir o meu e-mail. Esse anseio por um ideal contemplativo pode ser um fardo particular para mim como uma jovem mãe, numa casa que é normalmente alta, ativa, com pouco sono e cheia de pedidos e necessidades infindáveis. Eu preciso de uma terceira via, nem atividade frenética, nem fuga do mundo de segunda a sexta, mas uma maneira de trabalhar que seja moldada por ser abençoada e enviada. Essa terceira via é marcada por uma liberdade da compulsão e da ansiedade, porque se fundamenta na bênção final, a bênção e o amor de Deus. Mas isso também abraça ativamente a missão de Deus no mundo ao qual fomos enviados. Um monge do século XIV, Walter Hilton, escreveu cartas para um leigo envolvido na vida comercial e política que queria entrar na vida contemplativa numa comunidade religiosa. Hilton desafiou esse homem a continuar na sua profissão e a abraçar uma terceira via, uma vida mista combinando a atividade de Marta com a refletividade de Maria. Hilton conclui que uma espiritualidade assim precisa ser conscientemente modelada e ensinada.
Essa terceira via evita o workaholismo frenético que surge das nossas tentativas de merecer a nossa beatitude e guiar os nossos destinos. Mas isso não abandona as nossas tarefas diárias, nem as desvaloriza como menos santas. Warfield, um professor de teologia em Princeton no final do século XIX e no começo do XX, se preocupava com o que ele via como uma tendência à atividade incansável à custa de profundidade espiritual. Warfield nos lembra de que a atividade, evidentemente, é boa. Mas não quando ela substitui a força religiosa interior. Não podemos acompanhar as nossas Martas. Mas o que faremos quando, por toda a extensão e comprimento da terra, buscarmos em vão por uma Maria? Contudo, nesse mesmo discurso, Warfield integra o valor da oração e da tranquilidade com a sua vocação como um acadêmico. Ele refuta a alegação de que 10 minutos de joelho te darão um conhecimento mais verdadeiro, profundo e operante de Deus do que 10 horas debruçado nos seus livros, ao dizer que um correto entendimento da sua vocação levaria a 10 horas debruçado nos seus livros, de joelhos. Eu quero aprender como perder tempo com a minha caixa de entrada, a minha roupa suja e os formulários da Receita Federal, mas ainda, misteriosamente, estando sempre de joelhos, oferecendo o meu trabalho como uma oração ao Deus que abençoa e envia. Viver uma terceira via do trabalho, em que buscamos santidade vocacional e por meio do nosso trabalho, enquanto resistimos à idolatria do trabalho e de metas cumpridas, nos permite viver tendo o trabalho como uma forma de oração. Esse entrelaçar de trabalho e oração é parte de uma antiga prática espiritual. Muito antes dos puritanos, ou de Warfield, a frase latina ora elabora, ou bora e trabalha, marcava a espiritualidade monástica, particularmente nas comunidades beneditinas. A ideia é talvez mais celebremente exemplificada pelo irmão Lourenço, que escreveu: "O tempo da ocupação não difere para mim do tempo de oração, e no barulho e fragor da minha cozinha, eu possuo a Deus numa grande tranquilidade tão grande quanto ao estar de joelhos perante o Santíssimo Sacramento." É difícil para mim acreditar que conferir meus e-mails pode ser um local de oração. Eu quero que Deus me chame para fazer outras coisas, coisas que parecem mais importantes, significativas e emocionantes. Mas esse trabalho, nesta hora, é uma oração viva para que possa ir em paz e servir ao Senhor. Isso não significa que eu precise ser neurótica ao conferir e-mails. Acho que isso eu nunca vou ser. Mas quero lembrar que fomos feitos para um dia, quando os eleitos de Deus desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Somos abençoados e enviados para trabalhar neste mundo, onde enfrentaremos a queda e a labuta desgastante. Mas até aí o nosso labor não é em vão. E um dia todo ele, até as nossas menores tarefas diárias, mesmo o e-mail, será esquadrinhado, depurado e redimido. Vamos a algumas perguntas para reflexão. 1. Quais tarefas você mais gosta? E quais você gosta menos? 2. Você se vê numa hierarquia de santidade que privilegia alguns tipos de trabalho acima de outros? Ou diferentes atividades no seu trabalho? 3. A autora escreve: "Não há uma competição entre o que fazemos enquanto congregação no culto congregacional e nas nossas vocações no mundo. Para os crentes, os dois são intrinsecamente partes um do outro." Como você vê a sua vida profissional e o seu culto se interligando? Como eles influenciam e moldam um ao outro? 4. A autora escreve sobre santidade vocacional. Como abordar o trabalho como um ofício e um lugar de formação pode mudar a maneira como você pensa sobre o seu trabalho? 5. Como essa visão da santidade como um ofício afeta o seu entendimento do crescimento na vida cristã? 6. A autora discute uma terceira via, nem atividade frenética, nem fuga do mundo de segunda a sexta. Essa terceira via é marcada por uma liberdade da compulsão e da ansiedade, porque se fundamenta na bênção final, a bênção e o amor de Deus. Mas isso também abraça ativamente a missão de Deus no mundo ao qual fomos enviados. Você sente como se tivesse encontrado uma terceira via na sua vida profissional? Por que sim? Por que não?
7. Você luta para encontrar uma maneira de trabalhar que seja menos ansiosa, por um lado, ou que não escape do mundo, pelo outro? Se sim, como? 8. Como a sua identidade enquanto abençoado e enviado muda a sua vida e trabalho no mundo? Agora sugiro você algumas práticas. 1. Ore a cada manhã para que Deus te envie para fazer o trabalho que Ele te deu para fazer. 2. Reflita sobre como uma tarefa no seu trabalho diário te forma. Escreva sobre formas como o seu trabalho te desenvolveu no seu arrependimento e dependência de Deus. 3. Convide Deus em oração a te ensinar a abordar suas tarefas profissionais como orações. O que seria para você estar trabalhando, de joelhos? 4. Tente fazer uma tarefa que você não gosta sem reclamar. 5. Se você às vezes trabalha mais do que é saudável, evite responder e-mails ou outras tarefas do trabalho depois do horário comercial nesta semana e gaste esse tempo descansando.